Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você nesta quarta-feira. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Nós terminamos o capítulo número 9, hoje vamos começar o capítulo número 10. Vamos orar e depois a gente vai relembrar um pouquinho para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, pelo estudo do livro de Apocalipse. Nos ajuda a entender cada vez mais tua palavra. Fala conosco, nos ensina neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Para você que está chegando, nós estamos estudando os juízos de Deus através das trombetas. Então já se passaram umas taças, ok? E vamos lembrar que nós estamos no ponto das coisas que hão de acontecer, tá bom? O juízo dos selos, cada selo representa um tipo de juízo diferente. Então ele abre o primeiro, depois abre o segundo, né? No 7º selo ele abre o julgamento das trombetas. Aí vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, tá bom? Trombeta. A 7ª trombeta vai abrir o julgamento das taças. Porém, antes entra o capítulo 10, que vai ser uma espécie de um parêntese, antes de tocar a 7ª trombeta. Então, em outras palavras, a gente vai ver aqui no capítulo 10 um parênteses, tá bom? E esse parênteses ele é muito importante para a gente entender o que vai acontecer depois, tá bom? Vamos dar uma lida no capítulo número 10? Diz assim, ou seja, ao invés de tocar a trombeta, ele diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. É interessante, as pessoas olham para esse versículo e falam: pronto, é Jesus. Parece que ainda não é Jesus, tá? Mas tem características bem parecidas, tá ok? Tudo indica que aqui ainda é só um anjo, tá ok? Essa coisa de arco-íris aqui é um símbolo de aliança, né? O rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, é porque estão falando sobre juízo, tá ok? Muito bem, verso 2. Então veja lá que ele viu aquele anjo descendo do céu, tá? Verso 2. Tendo na mão um livrinho aberto, tá? Então esse anjo tinha um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então já vou adiantar um pouquinho para vocês. Este livrinho aberto, tudo indica que contém informações sobre os próximos juízos. Tá bom? Vamos seguir. Porque veja que ele está com um pé na terra e outro no mar. Ou seja, os próximos juízos vão atingir tanto a terra como o mar. Muito bem. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Tá? Então, aquele anjo tinha aquele livrinho na mão. Vieram, então, os trovões, as vozes dos trovões. Ele ia escrever. E o anjo falou: não escreve nada. Não escreve. Muito bem. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, sabe aquele que estava com o livrinho na mão, né? levantou a mão direita para o céu. Interessante.
Ele levantou a mão direita para o céu. Por que ele levantou a mão direita, para a direita para o céu? Porque é do céu que vem os juízos sobre a terra. Tá bom? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Não sei se eu falei para vocês, né, que não era Jesus, era um anjo que veio. Por que eu estou falando que era um anjo? Porque aqui você vê que alguém fala com ele, com este anjo, e diz, olha, não vai demorar muito. Então veja bem, aí nós podemos pensar em Jesus ou na própria pessoa de Deus Pai conversando com este anjo. Tá? Por isso que estamos falando que não era Jesus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, porque está faltando uma trombeta ainda, né? Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Parece que nesse livrinho tem algumas informações importantes. Então, provavelmente os últimos juízos, tá? Porque agora só vai restar os julgamentos das taças pela frente. Verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, Deus Pai, Jesus falando, né? Estava de novo falando comigo, dizendo, vai, agora presta atenção, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Tá? Então, esta voz de Deus falando para ele, vai lá, pega aquele livro. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala, toma-o, está aqui o livro, e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago. Então, muito importante esta informação, tá? Toma e o devora, porque ele vai ser amargo ao teu estômago, mas na boca doce como mel. É interessante, né, gente? Eu acho que a pergunta de vocês já é essa, né? Por que é amargo no estômago e doce na boca? A gente vai falar já já. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu não me aguento, né? Eu já vou logo para isso. Por que o livrinho era doce na boca e amargo no estômago? Pensa um pouquinho, tá? Mas eu vou tentar interpretar isso aqui para vocês. Ele é doce na boca porque os juízos de Deus são retos. Mas ele é amargo no estômago porque os juízos de Deus são pesados, são amargos. Tá? Por que é doce na boca? Porque são palavras vindas de Deus, e todas as palavras vindas de Deus são palavras doces, porque são palavras retas, honestas, sinceras. Mas por que é amargo no estômago? Porque os juízos de Deus são pesados. Os juízos de Deus implicam em morte, em fome. Os juízos de Deus são pesados sobre a vida dos homens. Tá bom? Então, esse capítulo 10 é uma cena sensacional. Tá? Então, aquele anjo que desce, ele coloca um pé na terra, outro no céu. Ele tem um livrinho na mão, tá bom?
os trovões falam alguma coisa e ele ia escrever, João, e os anjos falando, não escreve nada. Não é para escrever nada. Aí João parou. Se ele tivesse escrito, a gente teria a informação aqui para nós. E aí aquele anjo levantou a mão direita para o céu. Por que para o céu? Porque é de lá que vêm os juízos. Então ele explica que ainda vai ser tocado a última trombeta, né? E aí então aquela voz do céu diz para João, João, vai lá e pega o livro para você. João vai, pega o livro. Só que o anjo fala para ele, tá aqui o livro, pode pegar o livro, mas eu quero que você coma, que você devore esse livro. Porque este livro que você vai comer, ele é doce na boca, mas ele é amargo no estômago. Por que é doce? Eu já falei, porque as palavras de Deus são retas. E por que é amargo? Porque implica em juízos. E todo juízo de Deus, com certeza, é amargo. Tá bom? Ó, já traduzi para você todinho aí o capítulo número 10, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui também para falar para vocês. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma novidade. A novidade importante aí no verso número 1 que eu já falei para vocês, que é um anjo comum. Aqui não dá para a gente pensar que é a pessoa do Senhor Jesus, mas pessoas se confundem, tá? Principalmente porque ele tem rosto como o sol, pernas como colunas de fogo, tá? Mas é porque este anjo, ele vem descrito desta forma, porque ele vai anunciar os próximos juízos que vão vir sobre a terra, e você vai ver através da 7ª trombeta, mas principalmente através das taças, tá bom? Esse pequeno livro eu já falei para vocês também, né? Daquele anjo que está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ou seja, o juízo vai abranger o mundo, né? Todo, tá bom? Eu falei das vozes dos 7 trovões. 7 por quê? Uma vez me perguntaram, mas por que sempre 7? É porque os juízos de Deus são perfeitos, porque o número 7 fala sobre perfeição, tá bom? Muito bem. Sabe o que eu fico pensando, gente? O João ouviu aquela voz dos trovões e ele ia escrever. Gente do céu, a gente teria as informações. Mas de alguma forma Deus falou, não. Isso eu não quero que você escreva. E João, então, não escreveu. E a gente não tem o aqui registrado na nossa Bíblia, tá bom? Mas é óbvio que dentro desse livro aparecia ali, contém, né, os próximos juízos que virão sobre o mundo, tá bom? Muito bem. Eu falei para vocês, né, que o João come, né, o livrinho, né, e ele é doce na boca, mas ao mesmo tempo ele é amargo no estômago. É interessante essas figuras, né, que a Bíblia utiliza, mas são figuras claras para nós, não são figuras difíceis da gente entender, né? Mas é muito importante também a gente entender a cronologia, né? Você vê que um parênteses aqui, tá bom? Antes da 7ª trombeta soar, e aí então dar a abertura para os juízos das taças. Então você vê que tanto os selos como as trombetas e as taças, as 3 figuras estão falando sobre os juízos que vão acontecer durante a tribulação. Nesses parênteses que nós temos, são para dar mais informações para nós. Por exemplo, quando a gente entrar no capítulo número 11, você vai ver que ele vai falar um pouquinho sobre as 2 testemunhas, tá? Então, são estas 2 testemunhas, juntamente com os 144 mil judeus, lembra que eles foram selados lá atrás, né? No capítulo número... no capítulo número 4, né? Então, na realidade, são estes que vão pregar o que a gente chama de Evangelho do Reino. Aqui para frente, ele também vai chamar de Evangelho Eterno, tá?
Mas esse evangelho do reino é porque durante a tribulação eles também vão anunciar o reino de Cristo. O reino de Jesus foi anunciado lá atrás, mas os judeus não aceitaram o reino de Jesus, o reino físico de Jesus. E agora vai ser anunciado novamente. Por isso que nós acreditamos no período do milênio, tá? Que vai vir logo após o período da tribulação. Tá bom? Mas vamos deixar o capítulo 11 para a gente discutir mais com vocês pela frente. Tá bom? Perceberam que o capítulo 10 é curtinho, né? Não é grande. E são detalhes importantes. Tem um detalhe que eu esqueci, que eu já agora estou vendo, são tantas coisas que estão passando aqui na minha cabeça, mas no capítulo 4, quando aquele anjo fala assim: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva, né? Sabe o que me faz pensar aqui? O seguinte: tudo tem a sua hora. João ouviu ele escrever, mas é como se Deus falasse: calma, João, não precisa escrever não. Não precisa já mostrar o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque tudo tem a sua hora. Em outras palavras, quando mais para frente tocar a 7ª trombeta e nós tivermos então as aberturas das taças, aí sim a gente vai ter o juízo. Sabe por quê? Porque você vai ver que no capítulo 11 ele vai tocar a 7ª trombeta, mas de imediato não vai dar abertura às taças. Por quê? Porque ainda tem um parênteses pela frente. Tá bom? Você vai perceber que vai ter um parêntese grande, né? Que você vê, ele toca a trombeta no capítulo 11, verso 15, e depois abre-se um parêntese, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Só lá para frente, no capítulo 15 e 16, que aí sim vai começar então o derramamento das taças sobre o mundo, tá? Então é importante a gente entender estas paradas para algumas explicações que Deus deseja transmitir para todos nós, tá bom? Gente, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Deus te abençoe, tá? Continue conosco, continue estudando. Se tiver dúvida, passa a mensagem para mim no privado, que vai ser um prazer poder responder para vocês, tá bom? Forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.